Bora para a palavra de Deus, preparados? O Senhor colocou no meu coração e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre oração, a linguagem da intimidade. Gente, olha que arte linda. O pessoal da nossa igreja arrasa, né, gente? Quanta excelência. Hoje eu quero falar sobre isso, oração, a linguagem da intimidade. Querido, eu não sei você, mas eu amo falar sobre oração, né? Gente, eu costumo brincar que Deus me deu uma mãe que é uma irmã do coque, né? Você conhece as irmãs do coque, aquelas irmãs de oração que oram? Então minha mãe é irmã do coque, né? E eu fui criada em círculos de oração, eu fui criada em ambientes de oração. E eu amo falar sobre oração, porque a oração é um dos pilares de Deus para a vida de todo cristão. E sem delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 6. Esse é um assunto tão profundo e tão lindo. Então, você que está aí nos acompanhando, abra também a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta do seu quarto, ore ao seu pai que te vê em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de lhes pedirem. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós queremos aprender contigo, nós queremos aprender hoje com o teu coração. E essa tarde nós escolhemos ser como Maria, nos assentar aos teus pés para ouvir a tua boa palavra. Que não seja a Elisa ministrando aqui, mas que seja o Senhor falando e ministrando aos nossos corações. Essa é a nossa oração a ti. Quando nós olhamos esse texto, Jesus começa a falar com os seus discípulos, né? Aqui a gente está vendo o Sermão do Monte. Ele vem falando a respeito de tantos assuntos, até que nós chegamos no capítulo 6 e ele começa a falar a respeito da oração. Ele começa a ensinar sobre oração. E é lindo de ver, porque nós vamos ver que Jesus não apenas ensinava sobre oração da boca para fora, mas nós vamos ver que Jesus, ele tinha uma vida de oração, né? Jesus não era aquele que vivia apenas momentos de oração, não, ele tinha uma vida de oração. Nós vamos ver vários momentos Jesus falando: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Em vários momentos nós vamos ver Jesus se retirando para orar, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos difíceis, né? A palavra fala, em um determinado momento, que ele recebe a notícia da morte de João Batista, então ele pede para se retirar à parte, a fim de ficar sozinho para orar. Então nós vamos ver que na vida de Jesus, a oração era algo constante, a oração era uma constância na vida dele. E algo que nós vamos ver é que Jesus também nos chama e nos convida para esse lugar onde nós somos constantes na oração. Muita gente fala assim: ah, Elisa, sobre viver uma vida de oração é muito difícil, eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Ficar no quarto 24 horas orando não dá. E eu concordo com você. Mas o que nós não entendemos é que ser constante na vida de oração não tem a ver com você ficar 24 horas no quarto orando. Tem a ver com você ser constante e nunca deixar de orar. Então é melhor você fazer um pouco constante do que não fazer nada. E é esse lugar de constância que o Senhor nos chama. É sobre você nunca deixar de orar, é sobre você orar sempre, estar em constante, aproveitando esses momentos para que você possa orar. E quando a gente fala sobre oração, eu queria essa tarde voltar com vocês lá no padrão original, lá em Gênesis, porque lá nós vamos ver o início de todas as coisas, lá nós vamos ver o princípio de todas as coisas. E eu queria começar falando sobre a cultura do céu na criação. Diga comigo: a cultura do céu na criação. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e se esconderam, Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim.
Quando Deus criou o homem para um lugar de relacionamento, para um lugar de comunhão. A palavra vai dizer que todas as tardes, na viração do dia, o próprio Deus ia ao encontro do homem a fim de ter relacionamento com ele. Olha que privilégio. Imagina você está aqui nos assistindo, você que está aqui presencial, recebe uma ligação depois do culto e Deus falando com você: ô José, ô Maria, vou lá na sua casa. Se Deus fosse mineiro, ele diria: comer um pão de queijo e tomar um cafezinho, né? Imagina que honra, que privilégio. E era justamente isso que o homem tinha na viração do dia, porque o texto vai dizer que todas as tardes Deus ia ao encontro do homem a fim de ter relacionamento com ele. Não era o homem que ia atrás de Deus, era Deus que ia ao encontro do homem a fim de ter relacionamento com ele. E à medida que o homem se relacionava com Deus, a comunhão ia sendo gerada, a intimidade ia sendo gerada. Gente, quem que o homem tinha para conversar no jardim? Era Deus. Era Deus quem transferia para o homem a cultura do céu. Era Deus quem transferia para o homem a realidade do céu. Era Deus que transferia para o homem aquilo que estava no coração dele. E quando nós olhamos, nós vamos ver que a única cultura que o homem, Adão, aprendeu no jardim foi a cultura do céu. Uma cultura de santidade, uma cultura de honra, uma cultura de adoração, uma cultura de devoção, uma cultura de amor. Todas as tardes, Deus ia ao encontro do homem para ter esse relacionamento com ele. E algo que nós vamos ver é que a comunicação, ela é um pilar que sustenta todo o relacionamento. Não existe um relacionamento sem comunicação. Não tem como você ser íntimo de alguém sem você se comunicar com aquela pessoa. A comunicação, ela é um pilar de todo relacionamento, e a constância na comunicação leva uma pessoa a ter uma vida de intimidade. E era isso que o homem desfrutava do jardim. Ele desfrutava de um lugar de comunhão, ele desfrutava de um lugar de intimidade com Deus. Preste atenção, não existe intimidade sem relacionamento, e não existe relacionamento sem comunicação. E quando nós falamos sobre oração, a oração é a linguagem da intimidade. Qual é a forma que hoje eu e você podemos nos achegar a Deus e ser íntimos de Deus? Através da oração. É por isso que nós sempre dizemos que oração não é monólogo, oração é diálogo. Muitas vezes quando nós vamos para o nosso lugar de oração, nós falamos. Pai amado, Pai querido, está acontecendo isso e isso na minha vida. A gente conta tudo que está acontecendo. E quem aqui nunca se levantou do lugar de oração depois de falar, falou tudo que queria, falou assim: amém. E levantou e foi embora. E muitas vezes é assim que nós lidamos com o nosso lugar de oração. Nós falamos. E o nosso problema é que nós não paramos para esperar até que Deus responda. Preste atenção, oração não é monólogo, oração é diálogo. Oração é você falar, mas você também esperar até que Deus responda. É para esse lugar de diálogo, esse lugar de comunhão que o Senhor nos chama. Querido, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que o homem pecou lá no jardim, agora ele morreu espiritualmente, foi desligado espiritualmente de Deus. Mas Cristo vem para preparar para mim e para você um novo e vivo caminho. O homem tinha sido expulso do jardim, agora a cruz de Cristo vem nos reconectar com o Pai, vem nos reconciliar com o Pai. Eu gosto de dizer que a cruz de Cristo, ela é a ponte de amor que reconciliou a humanidade a Deus. A cruz de Cristo é a ponte de amor que reconciliou a criação com o Criador. A cruz de Cristo vem nos levar de volta para o lugar da comunhão. Só que muitas vezes nós achamos que o que Cristo fez por nós foi apenas nos salvar. Muitas vezes nós achamos que a obra de Cristo Jesus se resume ao pacote da salvação. Eu fui salvo, amém. Posso ser um crente que vai na igreja no domingo. Que isso, Elisa? Estou até assistindo um culto, terça-feira, 3h. Mas eu preciso falar algo para você hoje. Existe muito mais de Deus para você. Existe muito mais de Deus para você. Sabe por quê? Porque quando Cristo morre na cruz, a palavra vai dizer que Ele nos tira do império das trevas, nos coloca no reino do teu amor. Ele está te salvando de uma escravidão de pecado e te reposicionando no jardim, no lugar da comunhão, no lugar que o homem nunca deveria ter saído. Presta atenção em algo.
Um dia Adão foi colocado no jardim, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, hoje o jardim é colocado dentro de nós. Hoje o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, e hoje nós podemos ter livre acesso ao lugar da comunhão. Não é à toa que a palavra vai dizer que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou, e agora um livre caminho foi preparado para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Então entenda que não é só sobre você ser salvo. Existe um lugar de comunhão esperando por você. Existe um lugar onde Deus quer se comunicar com você. Existe um lugar onde Deus quer se relacionar com você. E a oração, querido, é esse lugar. A palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo é esse que vai nos ensinar a orar como convém. Ele vai nos ensinar a orar da maneira correta. Mas muitas vezes nós estamos tão firmados nessa terra, com uma visão tão terrena, que nós esquecemos que existe uma realidade celestial esperando por nós. Existe uma pátria eterna esperando por nós. E nós precisamos começar a nos relacionar com Deus, para que o céu invada a terra através de nós. Preste atenção, oração é o lugar onde o céu vai invadir a terra, através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos construir essa vida de intimidade com Deus. É lindo porque Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer: quando porém orares, entra no teu quarto, e fechada a porta do teu quarto, orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Muitas vezes quando nós falamos sobre oração, primeira coisa que nós precisamos entender, e eu gosto porque Jesus vai usar a figura do quarto. E quarto fala sobre intimidade. Você não leva qualquer pessoa para dentro do teu quarto, pelo menos não deveria. Quarto é um lugar de intimidade. Quarto é um lugar onde só fica você e aqueles que você tem aliança. Quarto é o lugar onde você é quem você é. Quarto é o lugar onde você chora, você se descabela, você rasga o seu coração. Mas muitas vezes nós não entendemos que também é o nosso lugar de intimidade. E não é à toa que Jesus está falando assim: olha, quando você for orar, vá para o teu quarto. O que Ele está dizendo? Ele está ensinando para mim e para você que a oração deve ser esse lugar de intimidade com Deus, esse lugar de intimidade com o Pai. Só que muitas vezes quando nós vamos orar, nós achamos que a nossa oração é aquilo que vai mudar a vontade de Deus. Nós oramos por tudo, apresentamos o nosso plano para Deus, não é verdade? Deus, está acontecendo isso e isso, eu preciso que o Senhor faça isso e isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas sabe algo que eu tenho aprendido? Que oração não é monólogo, oração é diálogo. Então não é só eu falar, eu espero que Deus fale. E muitas vezes oração é o lugar onde eu não vou para mudar a vontade de Deus, mas é o lugar onde Deus se manifesta para mudar a minha vontade. Porque quantas vezes nós estamos orando por coisas que Deus ainda não nos deu. Claro que nós temos que ter oração de súplica, mas muitas vezes nós estamos orando por coisa que Deus ainda não nos deu. Por quê? Porque Ele está dizendo assim: filho, se eu te der isso, isso vai ser para a sua destruição, e eu não quero que você se afaste de mim. E se a gente tivesse parado para esperar que Deus respondesse sobre aquela oração, a gente poderia estar vivendo planos melhores e maiores que Ele tem preparado para nós. Então basicamente a oração é o lugar onde em muitos momentos, querido, você precisa literalmente parar e deixar Deus responder. Aprenda a ficar em silêncio também no teu lugar de oração. Uma certa vez eu ouvi que intimidade é construída, e de fato você sabe que você é íntimo de alguém, quando você consegue ficar em silêncio ao lado daquela pessoa sem achar que tem algo errado. E algo que nós precisamos é literalmente orar. Você pode abrir o teu coração, mas em alguns momentos parar e falar assim: Senhor, eu estou aqui. Porque tem hora que a gente está falando demais, e quando Deus vai para responder a gente, amém, aí acabou, a oração a gente sai. Ei, aprenda a esperar até que Deus responda no teu lugar de oração. Aprenda a permanecer em silêncio, deixar que Ele traga direções e orientações no teu coração. Por quê? Porque é nesse lugar de oração que você conhece a plena vontade de Deus para você. É nesse lugar de oração que você conhece aquilo que está no coração de Deus. É nesse lugar de oração onde Deus apresenta os projetos dele para você.
Porque às vezes você está apresentando um projeto e Deus está assim: filho, eu tenho um projeto muito maior para você. É nesse lugar de oração. Orar é isso. É permitir que o céu invada a terra através de nós. É permitir que a vontade do Pai seja estabelecida através de nós. E muitas vezes um dos empecilhos da nossa vida de oração é justamente a imaturidade no que diz respeito ao assunto da oração. Porque afinal, gente, nem todo mundo gosta de ouvir falar sobre oração. Ai, eles orar. É, crente, orar. Porque é assim que você conhece o coração de Deus. A intimidade com Deus é construída através do diálogo. A intimidade com Deus é construída através da comunicação. Querido, quando nós olhamos a história dos avivamentos que aconteceram ao longo da igreja, grandes avivamentos foram precedidos por grandes movimentos de oração. Se nós como igreja desejamos viver o avivamento, nós precisamos voltar a ter os nossos joelhos dobrados. Sabe, querido, existe uma geração passada que tem os seus joelhos calejados de tanto orar. Hoje a gente tem o dedo calejado de tanto digitar. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos alinhar, sabe por quê? Porque nós falamos sobre o novo de Deus, nós cantamos pedindo o novo de Deus, mas eu preciso te dizer que o método para viver o novo de Deus não mudou. É jejum, oração e leitura da palavra. Porque é nesse lugar de oração que o teu coração vai ser alinhado. É nesse lugar de oração que muitas vezes você vai entregar coisas ao Senhor e Deus vai te dar projetos maiores. É por isso que a palavra e a oração são pilares de um relacionamento de intimidade com Deus. Todos os momentos que você separar para orar devem ser conciliados com a leitura do texto bíblico, porque ali o teu coração é alinhado. Porque não adianta também orar aquilo que está fora dos princípios da palavra de Deus. Tira um tempo para orar. Medite também na palavra de Deus. Preste atenção em algo. Ele não deseja apenas te ensinar a respeito das realidades da terra, mas Ele também deseja te ensinar sobre as realidades do céu. E o Senhor te chama a construir esse lugar de intimidade com Ele. Quantas vezes você chega lá com teu coração chateado? É o porquê? Porque é um lugar que você expõe tuas vulnerabilidades, tuas incertezas, os seus medos. É esse lugar onde você rasga o teu coração. Esse é o lugar da intimidade. Talvez você fale assim: Elisa, eu já até tentei ser constante na oração, mas parece que eu não consigo. E eu vou te falar o porquê que muitas pessoas não conseguem ser constantes na oração. Mateus 6,6 vai dizer: quando porém orares, entra no teu quarto e orarás ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar em um lugar onde tinha uma pessoa que você não conhecia, talvez na sala de um consultório médico, ou entrou dentro do elevador, e aí era alguém que você não conhecia. Gente, é extremamente desconfortável ficar em um lugar fechado com alguém que você não conhece. Você fala do tempo, você fala que o ônibus demorou, você inventa assunto, mas chega uma hora que é constrangedor e você quer sair daquele lugar. Eu não sei se é só com você, né? Mas, gente, eu sou extremamente tímida. Às vezes as pessoas acham que não, mas eu sou muito tímida. E é muito constrangedor, porque você não tem assunto para falar. E é interessante que na nossa vida de oração é do mesmo jeito. Quem aqui nunca se levantou do lugar de oração porque falou assim: ah, amém? Tipo, ou será que Deus está ouvindo o que eu estou dizendo? Sabe por que é desconfortável estar no lugar de oração? Porque muitas vezes nós não sabemos quem está conosco no nosso lugar de oração. O conhecimento da paternidade de Deus te fará ser constante no lugar de oração. Porque quando você é íntimo de alguém, não tem problema você não ter assunto. Quando você é íntimo de alguém, não tem problema você não ter o que falar, porque você é íntimo. Não tem problema se está chateado ou está super feliz. É o Pai que está ali. E Pai é Pai. Pai é Pai. Então preste atenção em algo. As maiores revelações da paternidade de Deus você terá onde? No teu lugar de oração.
Eu não sei qual foi a experiência de paternidade que você teve ao longo da sua vida. Eu não sei se você teve um pai ou se não teve. Eu não sei se você de fato teve uma real paternidade estabelecida na tua vida. Mas uma coisa eu te falo: é no seu lugar de oração que você vai ter a revelação da paternidade de Deus. Por quê? Porque quando você conhece o Pai que está com você no teu lugar de oração, a consciência da tua filiação em Deus te fará ser constante no lugar da oração. É para esse lugar que o Senhor nos chama. O nosso problema muitas vezes é que nós não sabemos que somos filhos, e se torna pesado estar no lugar de oração. Uma certa vez eu conversando com meu esposo, e a gente falando sobre isso, sobre uma mentalidade que nós ainda temos de escravos. E um dia eu conversando com o Hugo, não sei se você conhece o Hugo Nascimento, meu esposo: meu amor, eu te amo. E um dia ele falou assim comigo: sabe, amor, o maior problema da nossa geração é que nós dizemos que nós somos filhos, mas nós temos uma mentalidade de escravos. Nós cantamos e dizemos que somos filhos, mas nós ainda vivemos com uma mentalidade onde nós nos achamos indignos de nos achegar diante de Deus. E eu gosto de falar que é a síndrome de Adão. Por quê? Porque quando a gente peca, a gente, ao invés de correr para Deus, a gente se esconde de Deus. Não foi isso que o homem fez no jardim quando pecou? Preste atenção: o pecado sempre vai querer te roubar do lugar da comunhão. O pecado sempre vai querer te roubar do lugar da comunicação com Deus. Por quê? Porque neste lugar você encontra a resposta para o teu problema. Quem aqui nunca se sentiu sujo, impuro, porque pecou? Mas preste atenção: quando você erra, querido, você não tem que correr de Deus, você tem que aprender a correr para Ele, porque Ele tem a resposta para o teu problema. É nesse lugar da comunhão que a tua nudez é tampada pelo sangue do Cordeiro. É nesse lugar da comunhão que você vive a purificação, que a tua rota é alinhada, que o teu caminho, a tua mentalidade é alinhada. E é para esse lugar que o Senhor nos chama. Eu preciso te falar algo hoje. Satanás não quer que você ore. Vou repetir: Satanás não quer que você ore. Não quer. Sabe por quê? Porque quando um homem dobra os seus joelhos para orar, a sua família permanece em pé. Quando uma mãe dobra os seus joelhos para orar, os seus filhos estão de pé. Quando uma família, quando uma esposa dobra os seus joelhos para orar, a sua família inteira está de pé. E Satanás não quer ver a sua família em pé, e é por isso que ele te impede de orar. Você já viu que tudo acontece quando você fala assim: hoje eu vou orar? Meu Deus, o WhatsApp faz assim, ó, tudo acontece. Por quê? Porque Satanás não quer que você ore. Não é à toa que em Colossenses capítulo 4, no versículo 2, a palavra vai falar assim: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo fala assim: olha, se dedique à oração. Querido, se você tem que se dedicar a algo, é porque aquilo vai demandar esforço de você. Se você tem que se dedicar a algo, é porque aquilo vai demandar uma certa atenção de você. Se dedicar. Tem uma outra versão do texto que vai dizer assim: mantenham seus constantes momentos de oração, sem serem distraídos por outros afazeres. Mantenham seu coração intimamente ligado ao dever, sem vaguear ou sem tornar indiferente até o fim, velando nela. Sabe o que eu quero que você entenda? Que todas as vezes que Satanás não conseguir roubar uma verdade do teu coração, ele vai tentar te distrair. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Satanás não quer que você ore, porque quando você orar, a realidade do céu vai invadir a terra através de você, e o teu cenário vai ser transformado. Então o que ele vai fazer? Ele sabe que ele não consegue tirar de você, que você sabe que você tem que orar. Ele não consegue tirar algo de você. Então ele vai fazer o quê? Tentar te distrair. E as distrações são estratégias de Satanás para te paralisar e te impedir de viver a vontade de Deus para você. O que tem te distraído? O que tem te roubado desse lugar de comunhão, de oração?
O que tem te roubado desse lugar onde você abre o teu coração para Deus, mas também para ouvir o coração e conhecer a vontade de Deus? Cuidado! Sabe por quê? Porque as distrações de Satanás podem estar cheios de influências malignas. Vou repetir. As distrações que você tem experimentado podem estar cheias de influências malignas para te paralisar e para te impedir de viver a vontade de Deus. Satanás não quer que você ore. É por isso que você precisa aprender a se livrar das distrações. Você sabe quais são as distrações, mas é tempo de você se dedicar à oração. O cristão tem que aproveitar todas as oportunidades para orar. Então talvez você fale assim: Elisa, para mim é muito difícil ficar o dia inteiro dentro do quarto. Querido, aprenda a dirigir orando. Aprenda a varrer tua casa orando. Aprenda a lavar uma louça orando. Aprenda a orar em todo tempo. A palavra vai dizer orar sem cessar. Não é que você tem que virar um beato e para um monte ficar lá só orando. Não. É você tirar momentos e em todo tempo você está em constante oração. Claro que é importante sim, a oração de qualidade. Aquele momento que você para, fecha a porta do quarto e vai orar é importante sim. Mas o Senhor nos chama para esse lugar onde nós de fato conhecemos a vontade de Deus para nós. Sabe, nós precisamos nos voltar para esse lugar. Você precisa voltar para esse lugar de oração, porque é nesse lugar de oração que os segredos insondáveis de Deus serão revelados ao teu coração. Salmos 25:14 vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais fará conhecer a sua aliança. Quando você é íntimo, você tem acesso ao coração daquela pessoa. E eu preciso falar algo para você. Não apenas Deus quer conhecer o que está no teu coração, mas o Senhor te chama para esse lugar de oração, porque é nesse lugar de oração onde Ele vai transferir aquilo que está no coração dEle para o seu coração. Talvez tenha áreas da sua vida que você não sabe como lidar. O pessoal do louvor já pode vir. Talvez tenham áreas da sua vida que você não saiba o que fazer, que você não sabe como resolver. E essa tarde o Senhor te chama para esse lugar de oração, onde Ele vai começar a revelar para você aquilo que Ele pensa a respeito dessa situação. Esse lugar de oração, onde a tua fé é edificada, é consolada, onde você recebe o abraço, o afago do Espírito Santo. É nesse lugar de oração onde você conhece o coração do seu amado. Jesus não morreu só para te dar a salvação. Jesus morreu para te dar a salvação e te reposicionar no lugar da comunhão. E Ele te chama hoje para esse lugar de comunhão. Por mais que eu pregue e tente pregar uma boa palavra para você, por mais que os seus pastores tentem pregar o melhor sermão para você, preste atenção, nada substitui quando Deus fala diretamente no nosso coração, através da oração e através da sua palavra. Nada substitui quando Deus pode mandar profeta, podem falar com você, mas nada substitui quando Deus fala diretamente no teu coração e Ele te chama para esse lugar. Se você pode, se coloque sobre os seus pés. Ele te chama para esse lugar. Talvez tenham tantas áreas da sua vida que você se sente perdido, que você não sabe como fazer, você não sabe como resolver. E essa tarde o Senhor te chama novamente para o lugar da intimidade. Essa tarde o Senhor te chama para o lugar onde Ele fala face a face com você, tete a tete com você, onde Ele ministra diretamente no teu coração. Foi para isso que Jesus morreu por mim e por você, para nos dar salvação e nos reposicionar no lugar da comunhão. Feche seus olhos aí onde você está. Sabe, é nesse lugar de oração onde nós somos preenchidos pela presença de Deus. É nesse lugar de oração onde nós somos saciados.
Quando você está orando, parece que seu coração se enche de alegria. Você estava abatido, de repente você começa a ser renovado. Você estava triste, de repente parece que você vai sendo fortalecido. Por quê? Porque é nesse lugar onde a presença de Deus invade o teu coração, invade o vazio da tua alma. Eu preciso falar para você que existe um Deus que deseja conhecer o teu coração. Existe um Deus que deseja transferir o coração dele para você. Talvez você está aqui, querido, e tem um vazio na tua alma, eu não sei. Talvez alguém certa vez disse que o homem carrega dentro de si um vazio exatamente do tamanho de Deus. Por quê? Porque o pecado nos tirou desse lugar da comunhão. O pecado nos tirou do lugar onde nós éramos satisfeitos e preenchidos. Mas eu preciso te dar uma boa notícia hoje. Cristo morreu para que hoje você pudesse receber a vida de Deus dentro de você. E é nesse lugar de leitura da palavra, de oração, onde você é preenchido. Talvez você está aí nos assistindo e você tem se sentido tão vazio. Talvez você tenha se sentido tão fraco, abatido. Tem tentado se satisfazer em tantas coisas e nada é suficiente. Não adianta o melhor trabalho, não adianta o melhor emprego, não adianta o melhor relacionamento, porque continua o vazio. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro de você, exatamente do tamanho de Deus. Mas eu preciso te dizer que Jesus morreu por você para preencher esse vazio que está dentro de você. E talvez o que você precisa hoje é aceitar aquilo que Jesus fez por você. Talvez hoje você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. Talvez hoje você precisa reconhecer que sozinho você não vai dar conta. E deixa eu te falar uma coisa, não vai mesmo. Porque a palavra diz que esse mundo jaz do maligno. Mas com Cristo nós nos tornamos lavados, redimidos, purificados, santificados. Nós recebemos vida em abundância. Com Cristo Jesus você é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.